A paz do Senhor, meus queridos, como é bom estar com vocês novamente, gravando mais um vídeo para o nosso canal. E fico feliz, porque o Senhor tem me dado graça e me permitiu mais um dia estar aqui com vocês. A nossa conversa de hoje, a porção da palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, é sobre um tema muito atual e vivido também por Jesus lá no passado. E Jesus, lá no passado, ele já nos ensinava a lidar com esse tema, né? Ele já nos ensinava a lidar com as tentações. Meus irmãos, as tentações do nosso dia a dia, as nossas batalhas diárias para não nos dobrarmos diante ao que o mundo nos oferece. Tenho visto e ouvido muitas coisas, muitas pessoas se perdendo, se dobrando, se entregando, esquecendo do sacrifício de Jesus, sabe? E isso para nós, cristãos, que sabemos o quão valioso somos para Cristo, isso é triste, isso entristece o nosso coração. Por isso o Senhor falou fortemente ao meu coração, para que eu trouxesse essa mensagem e para que essa mensagem ela pudesse ser espalhada, para que vocês possam compartilhar e ajudar pessoas, amigos, parentes, casais. O diabo tem feito muito estrago, meus irmãos, oferecendo coisas que no final só acrescentam dor. Porque a gente sabe que tudo tem um preço, não é verdade? Para começar a nossa mensagem, eu vou ler aqui o Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1, para entender um pouquinho, né, daquilo que eu tô querendo trazer, daquilo que o Espírito Santo quer nos ministrar. Porque eu também sou ministrado, irmãos. O Senhor me ministra, porque eu também vivo neste mundo corrupto, né, cheio de falhas. Eu também sou tentado todos os dias. Eu também tenho que me guardar minha família, cobrir os meus filhos. Todos nós, né, irmãos? Todos nós temos que, de alguma maneira, nos blindar para permanecer firmes. Permanecer firmes. E antes de começar aqui em Mateus 4, rapaz, morar perto aqui de onde passa avião aqui não é fácil não. De vez em quando vocês vão ouvir um barulho de avião aí, irmãos. Me perdoa, mas eu já tentei gravar esse vídeo aqui umas 10 vezes, mas infelizmente os aviões não dão uma trégua. Mas voltando à mensagem, vamos lá. Nós conhecemos o Evangelho e nós sabemos que Jesus, após ser batizado, que o Espírito Santo desce sobre ele, no momento que ele recebe ali, né, o Espírito Santo leva Jesus, né? Leva Jesus para onde, meus amados? Vamos ler aqui em Mateus 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão. Jesus foi para o deserto para ser tentado. Vamos entender aqui um pouquinho na palavra quais foram as tentações e o que ela tem a ver com a nossa vida. Amém? E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Presta atenção aí, meu irmão. Jesus foi levado para o deserto e jejuou. Isso mesmo, 40 dias e 40 noites. Tem um detalhe muito importante aí que às vezes a gente deixa passar. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Isso, meu irmão. A palavra de Deus diz que Jesus teve fome depois de 40 dias e 40 noites. Meu amado, minha amada, vou dizer uma coisa para você. Depois de 40 dias e 40 noites, imagina como é que Jesus estava. Como é que o seu organismo estava debilitado, sedento por comer alguma coisa. E aí então, o que acontece? O diabo vem, meu irmão,
Ele vem no seu momento de fraqueza ali, que ele vai chegar. Dá uma olhada aqui em Mateus 4:3. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Imagina você com fome e tendo o poder de transformar pedra em pão. O que será que você fazia? Vamos lá, vamos continuar lendo aqui Mateus 4. Ele, porém, respondeu, Jesus respondeu, meu amado, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu a primeira batalha, Jesus derrubou a primeira tentação e disse ao diabo: sai para lá, Satanás, porque não é só do alimento físico que eu sou constituído, mas eu sou constituído da palavra. E agora eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou no poder do Espírito. Afasta de mim. Mas o diabo não desiste fácil, né, meus irmãos? A gente sabe que ele vem de novo, né? Então, o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, no alto do pináculo, lá em cima, vendo toda a cidade. Tinha toda a visão da cidade santa. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Rapaz, forte, hein? Olha o diabo aí, meu irmão. Levou Jesus no alto e falou: se joga, Jesus. Tenho certeza que Deus vai mandar os anjos aqui, ó, e vai te segurar e não vai, nenhuma feridinha no seu corpo vai ser feita. E aí Jesus vem, meu irmão, e disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. É isso mesmo, meu irmão, não tentará o Senhor teu Deus. Quantas vezes nós temos tentado a Deus? Muitas vezes nós temos ido em lugares que o Senhor não quer que nós estejamos, colocando as nossas vidas em risco, não só fisicamente, meus irmãos, mas espiritualmente. Vamos ser sinceros com nós mesmos. Quantas vezes, sabe aquele lugar onde você não deveria estar, com aquelas pessoas que você não deveria estar, e muitas vezes você está lá só porque você quer agradar alguma pessoa. E aí é nesse lugar que o inimigo vai te tentar. É nesse lugar que ele vai te oferecer os pratos mais saborosos. Será que você está preparado espiritualmente para vencer essa tentação, como Jesus o fez? Satanás sabia que se Jesus se dobrasse naquele momento e fizesse aquilo, todo o plano de Deus seria colocado por terra. Mas o Senhor, mais uma vez, mostrou a fidelidade para com o Pai e para com o plano de Deus. Amém? Vamos continuar aqui nossa leitura? E aí no versículo 7, ele disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus, nós lemos agora, e aí o diabo, meus amados. Querido, o diabo não para, ele não cessa. O plano dele é destruir a igreja, ele quer acabar com tudo. E ele vem de novo para tentar Jesus. E novamente o transportou, o diabo, a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha isso, meu querido. O diabo está colocando Jesus numa situação onde ele mostra toda a glória do mundo. Toda a glória do mundo. E aí ele ainda diz, e disse-lhe, tudo isso te darei se, olha o se aí, se prostrado me adorares. Querido, vamos ser sinceros, quantas vezes isso aconteceu na tua vida e na minha vida? Quantas propostas? Olha, fecha esse negócio comigo, que eu te dou ali
Um agradinho? Quantas vezes pessoas chegaram até nós oferecendo muitas coisas a troco de corrompermos o nosso caráter ou os nossos princípios cristãos. Meu irmão, tá fácil não. Olha a nossa nação, como ela tá. Olha o mundo, o cheiro do mundo cheira a corrupção. E o Senhor nos trouxe aqui para que nós pudéssemos ser o quê? O sal dessa terra, fazermos a diferença nessa terra. Essa pregação, essa palavra, essa mensagem é para mim, é para você, meu amado. Nós temos que aprender com Jesus. Nós temos que olhar para Jesus e nesse momento que Satanás está falando com Jesus, ele é 100% homem, como eu e como você. Ele é 100% ser humano, como nós somos. E Satanás está o tentando. Satanás está oferecendo glória, poder, reinos. Como é que a gente traz isso para a nossa vida? Muitas vezes são cargos. Quantas propostas, hein, meu amado, hein, minha amada? Quantas promoções? A que preço? A que preço nós temos aceitado as nossas promoções? José no Egito virou governador porque foi justo e fiel a Deus em todo o tempo. Amém? Vamos continuar nossa leitura aqui para entender um pouquinho mais daquilo que Jesus fez. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e somente a Ele servirás. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Então o diabo, eis que chegaram os anjos e o serviram. O diabo deixou, querido. O diabo se afastou. Por quê? Porque o Senhor declarou a palavra. E então os anjos de Deus vieram suprir todas as necessidades físicas que o Senhor Jesus tinha naquele momento. Vocês entenderam, meus amados? Quando Jesus, ele resistiu todas as tentações do diabo, os anjos vieram trazer o quê? A provisão do Senhor. Então, meu querido, minha querida, neste dia, vamos refletir um pouquinho. Por maior que seja a tentação que você esteja passando, vale a pena resistir. E vamos entender aqui o que significa essas tentações que Jesus sofreu e tentar trazer ela para o nosso dia a dia. Eu fiz aqui uma anotação, tentando dar um pouquinho de contexto e tentando trazer para o nosso mundo de hoje, para a gente entender um pouquinho e também saber lidar com essas coisas. Quando Jesus terminou o seu jejum, a primeira coisa que Jesus teve foi o que mesmo que a gente leu? Fome, né? Jesus teve fome. Estamos tão preocupados em alimentar a nossa carne que esquecemos de alimentar o nosso espírito. Querido, Jesus fez 40 dias e 40 noites de jejum. E eu e você? Quanto tempo nós temos dedicado às coisas do reino? Quanto tempo nós temos deixado as coisas do mundo de lado para fazer a vontade do Pai? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, meu amado. Faz quanto tempo você não faz um jejum, uma consagração? Faz quanto tempo você não tem um particular com Deus? Pense nisso. Essa foi a primeira tentação. Jesus venceu, estava em jejum, uma fome extrema, e mesmo assim ele venceu o diabo. Segunda tentação, Jesus foi tentado, Satanás levou ele para o alto e falou: se joga aí, eu tenho certeza, não vai acontecer nada com você. O que Satanás queria?
colocar em prova a proteção de Deus. Queria que Jesus colocasse em prova a proteção de Deus. Querido, muitas vezes a gente fica desafiando Deus, colocando a nossa vida em risco. Muitas vezes vem a pergunta, muitas vezes as pessoas chegam na hora da situação difícil e perguntam: não é uma promessa de Deus? Vai lá, vai na frente, Ele vai te livrar, confia. Querido, você é a menina dos olhos do Senhor. O teu lugar não é no mesmo lugar que as pessoas do mundo estão cometendo pecado, estão muitas vezes esborneando, meu querido. E eu não estou dizendo para você fazer acepção de pessoas, não. Eu estou dizendo só para você vigiar aonde você tem colocado os teus pés. Sabe por quê? Porque a hora que aconteceu mal com você, ainda vai aparecer lá um fulaninho dizendo assim: ué, mas ele não era crente, ele não era cristão, por que Deus não livrou? É de se pensar, meus amados, por que Deus não livrou? Será que Deus já não tinha te avisado antes? Não vai, não frequenta, olha as tuas amizades, com quem você está andando, toma cuidado, entende, meu amado? Muitas vezes nós colocamos a nossa vida física em perigo, sem contar as vezes que nós colocamos a nossa vida espiritual em perigo, não é verdade? Com os conteúdos que a gente assiste, com os vídeos que a gente vê, com os áudios que ouvimos. A palavra de Deus diz que aquilo que contamina é aquilo que entra. Meu querido, se entrar água suja, vai sujar toda a represa de água limpa. Se a prostituição entrar através dos seus olhos, seu corpo está prostituído. Aquilo que entra pelos teus ouvidos produz um resultado em você, benéfico ou maléfico. Não tem jeito, meu amado. E sabe o que acontece? Se você está cheio da presença e da palavra, você produz bom fruto. E as palavras que saem da sua boca são abençoadoras. Mas se você não está cheio da palavra, você está cheio das coisas do mundo, como é que você vai abençoar alguém? Qual o testemunho que você vai dar? Compreende? Jesus venceu a segunda tentação. Amém? E a terceira tentação? Satanás, não contente, não satisfeito em ter sido 2 vezes derrotado, levou Jesus no alto, no pico, com aquela visão. Pensa você naquela torre lá de Dubai, mais alta, que você vê inteiro, aquela coisa linda, né? Eu não fui lá ainda, não, irmão, só vejo em foto, mas deve ser lindo, né? Imagina a visão de Jesus olhando toda a cidade, vendo tudo aquilo, e o diabo dizendo para ele assim: ó, tá vendo tudo isso? Tranquilo, tudo teu, basta você aqui, ó, se dobrar diante de mim e me adorar. Mas Jesus venceu, nós lemos, né? Jesus venceu. E aí, o que Satanás estava prometendo para Jesus ali? Poder neste mundo, meu amado. Amém? Poder neste mundo. O mundo muitas vezes nos oferece poder, posições, mas a que preço? A que preço? Em Mateus 6:33 está escrito, a palavra de Deus diz: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e de todas essas coisas vos serão acrescidas. Amém? Paulo, na carta aos Hebreus 13, versículo 14: pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Jesus venceu todas as tentações, nos mostrando que pela palavra podemos ser sustentados e vencer o inimigo. Querido,
Jesus deixou um manual. Basta seguir esse manual. Amém? Não vamos negociar o nosso caráter, o nosso princípio, lá na nossa empresa, lá na academia, no nosso ciclo de amizade. As pessoas têm que te conhecer como quem você é. Um servo, uma serva fiel, temente à palavra, que respira e vive Jesus, que abre a boca para abençoar, que ora e os demônios correm. É isso, meu amado. É isso que você tem que ser. Amém? O Senhor quer nos usar, mas para Ele nos usar, existem alguns segredos que Jesus deixou oculto para que nós pudéssemos vencer essas tentações. E eu montei um esboço aqui, meu amado, eu vou ler para vocês aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Primeiro de tudo, deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Muitas vezes o Espírito quer nos conduzir para nos dar a oportunidade de aumentar o relacionamento com Ele. Porém, nós é que resistimos. Nós resistimos. O Espírito Santo toca no nosso coração e a gente resiste. Segundo segredo, o jejum nos fortalece e nos torna mais suscetíveis à voz do Espírito Santo. Jesus jejuou e só foi tentado quando concluiu o jejum, pois a palavra diz, e ao final Jesus teve fome. Porém, ele neste momento estava cheio do poder do Espírito. Amém? No momento que Satanás tentou Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele estava ali orando, ele estava ali no deserto, buscando a comunhão com o Espírito Santo. E no momento que ele é tentado, ele está fortalecido. Então, amado, se você fizer jejum, você vai estar forte para poder resistir ao diabo. E o terceiro segredo, devemos estar sempre cheios da palavra. Em João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Se você beber da água que Jesus dá, você nunca mais terá sede e a água vai brotar de você para que você possa entornar essa água sobre todos aqueles que têm sede. Você vai ser uma fonte. Você vai ser uma fonte na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, na academia que você frequenta, onde quer que você esteja. A água viva do Senhor vai jorrar da tua vida e você vai poder banhar todos aqueles que estiverem ao seu lado. Seja você essa fonte, alimente-se da palavra do Senhor. Amém, queridos? Se alimente da palavra do Senhor. Coma a palavra, sinta desejo da palavra. Queridos, nós temos exemplos. Olha aqui, olha isso. Adão e Eva foram tentados a contrariar a palavra do Senhor. Gênesis 3. E Adão disse, olha só, e Deus disse a Adão, porquanto desses ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Olha o preço do pecado, querido. O pecado parece bom, parece saboroso, mas ele tem preço. Olha o preço do pecado. Comerás com dor. O que você quer para a tua vida, meu amado? Você quer continuar nessa situação? Vivendo as dores desse mundo? Cara, eu não quero. Eu quero viver com Cristo e com aquilo que Ele tem me dado e respeitando a palavra. E aqui eu vou trazer alguém que, segundo o coração de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Meu amado, Davi, chegado de Deus, ungido pelo profeta Samuel. Samuel 2:11, versículo 2.
E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que estava lavando-se. E era esta mulher muito formosa à vista. Rapaz, tentação, meu querido. Mulher, quantos casamentos, hein? Têm sido destruídos. Ele caiu, meu amado, mas para a glória do Senhor ele se arrependeu, mas ele cometeu 2 pecados ali. A palavra do Senhor diz que só de pensar a gente já pecou, amém? Davi olhou, desejou, trouxe ela, deitou-se com ela e ainda, meus amados, mandou Urias na frente para ser assassinado. Culpado de homicídio. Pesado, né? Mas Deus não poupou Davi. Davi se arrependeu. Escolheu padecer na mão do Senhor do que na mão dos seus inimigos. É bem verdade. Pagou o preço por esse pecado, tá, meu amado? Depois você continua lendo ali o livro do profeta Samuel, você vai entender um pouquinho que Davi pagou o preço. A gente sabe o que aconteceu, né? Depois, na família de Davi. Depois a gente vai falar um pouquinho em outros vídeos sobre maldição hereditária que vem passando de geração em geração, e a gente sabe como isso é sério e isso é real. Mas a palavra que eu tinha que trazer para vocês nessa noite, neste tempo, era essa: como lidar com as tentações, como se livrar delas e como se preparar para vencê-las. E para fechar este vídeo, eu quero trazer aqui em destaque uma oração, ou um trecho de uma oração que eu acho interessante a gente fazer. Eu destaquei esse trecho dessa oração do livro da nossa querida irmã Valnice Milhones, que tem sido para mim uma fonte de água viva. Ela realmente é um exemplo para mim daquela fonte, daquela palavra, daquele que beber da minha água será uma fonte eterna. Ela tem sido uma fonte para mim. Também, como o pastor Luciano Subirá, tenho bebido muito dessa fonte, tenho saciado ali a minha sede através das ministrações, das palavras, dos ensinos, dos estudos, dos conteúdos, dos livros. Tem sido muito bênção na minha vida. Se vocês tiverem curiosidade, procurem seguir, pesquisar, meus queridos. Pessoas que têm uma vida, uma conduta ilibada, um caráter inegociável. Procurem essas pessoas para que elas sirvam de guia, para que vocês possam buscar essa comunhão com Jesus, para que eles possam direcionar vocês também a ter uma vida no altar. Nós precisamos ter referências nessa terra, amém? Como os apóstolos tinham a referência de Jesus, e hoje nós temos a referência dos apóstolos, mas o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus verdadeiramente na nossa geração, e nós temos que olhar para esses homens e querer ser iguais e até melhores, amém? Isso não é pecado, você querer ser melhor, não, amado. Eu fico vendo ali, às vezes o Luciano pregando, olha, eu fiz 7, 14, 40 dias de jejum, cara, eu só consegui fazer 3, irmão, até agora, mas eu tenho fé que eu vou conseguir fazer 7, 14, 21, se Deus assim permitir, é lógico, nem todo mundo é chamado para fazer jejum de longos períodos, mas que o Senhor possa me capacitar e capacitar você também, amém? Eu vou ler aqui o destaque. O livro chama Orando a Palavra, amém? Se vocês quiserem, procurem aí, é uma bênção. Tem muita coisa legal nesse livro, muitas orações, é edificante, edificou a minha vida, está edificando e pode edificar de vocês. E o trecho de oração diz o seguinte: Senhor, recuso-me a seguir o erro e a decidir-me pela carne, pelo mundo ou por Satanás. Querido, Senhor, recuso-me a seguir o erro e a decidir pela carne, pelo mundo ou por Satanás. Tua verdade, Pai,
iluminará o meu coração. Com a direção do teu Espírito, saberei discernir o teu plano e alegremente o seguir, numa atitude de obediência e rendição incondicional da minha vontade a ti. Meu querido, minha querida, meu amado, minha amada, que Deus abençoe grandemente vocês, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, amém? Esteja com você, meu amado, todos os dias, que essa palavra ela possa entrar no teu coração e produzir fruto, e que você possa multiplicar essa palavra na vida do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa, do teu pai, da sua mãe, do seu amigo, amiga, não importa. Multiplica essa palavra, multiplica essa semente, amém? Que Deus abençoe, ilumine e guarde o coração de cada um de vocês, amém? Até o próximo vídeo. Espero estar soltando um vídeo no próximo domingo. A intenção é soltar um vídeo por semana e que nós possamos nos ver no próximo vídeo, amém? Deus abençoe.